Bom dia, irmãs e amigas. Bem-vindo a mais uma escola dominical da nossa classe de mulheres aqui da Igreja Batista Regular Vida e Paz, em Niterói. Semana passada nós vimos o relato da família de José chegando em Egito. No Egito. Então, todos os seus 11 irmãos com suas famílias, seus servos e tudo que haviam, né? Lembrando que eles eram pastores de ovelhas e tinham muitas. As famílias deles eram grandes, então eram muita gente, né? E então nós vimos esse relato e assim nós vimos que Faraó então conhece a Jacó, ou agora chamado Israel, e que Israel abençoa Faraó. E nós vimos então como José continua o seu trabalho, compra a terra do Egito para Faraó, né? No tempo da grande seca, ele foi então dando comida e comprando terra assim o povo do Egito, e ao redor do Egito não passaram fome na grande seca que teve. Então, essa semana nós vamos continuar na vida de José, nós já estamos chegando mais ao fim, né? E então nós vamos começar com oração e assim continuar a nossa lição. Nosso Deus, eterno Pai, obrigado por esse dia, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos, mesmo nesse tempo tão difícil. Nós agradecemos pela tecnologia que deixa a gente estudar a sua palavra juntos. Nós pedimos, eu peço pelos pedidos de cada uma que tem no seu coração. Nós pedimos pelos familiares não salvos e nós pedimos também que nós possamos ser uma luz em nossa família e em nossa casa, Senhor. Nós pedimos que o Senhor esteja nos ensinando mais da vida de José, não só da vida dele, mas mais importante, que o Senhor esteja nos mostrando mais de Ti nessa grande história. Em nome de Jesus. Amém. Então, nós terminamos semana passada no capítulo 47 de Gênesis, e esse domingo, então, nós vamos começar com o capítulo 48 e ir até o capítulo 50, ou vamos terminar o livro de Gênesis. Pois bem, no capítulo 48 começa com um relato, né, que José ficou sabendo que o seu pai estava enfermo, ele estava doente. E não era só uma gripe, né? Era alguma coisa ruim mesmo, ele estava mal. Então, sabendo que ele estava chegando perto da morte, ele levou com ele Manassés e Efraim, seus filhos. E então foi anunciado a Israel, a Jacó, que José tinha chegado. E então ele esforça e senta na cama, né? Ele estava muito fraco, provavelmente muito mal, e assim ele faz um grande esforço de ficar de pé, né? Ou de sentar na cama, né? Diz assim, que ele assentou-se sobre a cama, versículo 2, né? E então Jacó abençoa José e os seus filhos. Então vamos ver o que Jacó diz a José. Eu vou ler aqui na Bíblia para vocês. Eu vou ler do versículo 3 ao versículo 10 de Gênesis capítulo 48, ok? E Jacó disse a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou e me disse: Eis que te farei frutificar e multiplicar e tornar-te-ei uma multidão de povos e darei esta terra à tua descendência, pois de ti em possessão perpétua, para sempre. Agora, pois, os teus 2 filhos, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus como Ruben e Simeão. Mas a tua geração, que gerarás depois dele, será tua, segundo o nome de seus irmãos serão chamados na sua herança.
Vindo, pois, eu de Padã, morreu-me Raquel no caminho, na terra de Canaã, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, e eu a sepultei ali, no caminho de Efrata, que é Belém. Israel viu os filhos de José e disse: Quem são estes? E José disse a seu pai: Estes são meus filhos, que Deus me tem dado aqui. E ele disse: Peço-te, trazemo-nos aqui, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel, porém, estavam carregados de velhice, já não podia ver, e fê-los chegar a ele, e beijou-os e abraçou-os. Então aqui nós temos algumas coisas interessantes que acontecem. No versículo 5 e 6, Jacó então fala a José que ele está, vamos dizer, adotando Efraim e Manassés. E eles vão então, mais ou menos que substituir Ruben e Simeão nas bênçãos, depois nós vamos ver, né? E ele diz então para José que quaisquer outros filhos que ele tiver, então vão receber o nome próprio dele, né? Pelo estudo que eu fiz, parece que isso não era fora do normal, por mais que não era super, super comum, né? Mas então, vamos ver como que isso vai ter um desenrolo então na história. Então assim Jacó abençoa José e os seus filhos, né? Nessa época, Efraim e Manassés não eram menininhos pequenininhos, né? Eles já tinham por volta de 17 ou 18, 20 anos, né? Nós vimos que eles nasceram nos anos de grande fartura do Egito, e que Jacó, até o fim da vida dele, morou em Egito por 17 anos. E como os filhos nasceram antes dos anos difíceis, então daria essa idade. Então já eram jovens, né? E então, pela visão dele, não tem boa visão, pede então os meninos, os garotos, né? Já a chegar mais perto para ele poder abençoar. E então nós temos o relato que José colocou o mais velho, né, Manassés, no lado direito de Jacó e Efraim no lado esquerdo. Era o jeito de, geralmente naquela cultura, a mão direita era visto com mais poder e mais honra. Então ele colocou para receber então a benção com a mão de mais honra. Mas nós vemos uma coisa interessante aqui. Em versículo 14 do capítulo 48. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos propositadamente, não obstante Manassés ser o primogênito. Então ele cruzou as mãos, né? E abençoou a José e disse: O Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo mal, abençoe estes rapazes e serão chamados nele o meu nome, o nome de meus pais Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai punha a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos e tomou a mão de seu pai para transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. Então José vê isso e ele acha que o pai dele tem feito um erro, né? Então ele quer colocar a mão, né, direito ao ver dele. E José disse ao seu pai: Não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai recusou e disse: Eu sei, meu filho, eu o sei. Também ele será um povo e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior que ele e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: Em ti abençoará Israel, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés, e pôs a Efraim diante de Manassés. Depois disse Israel a José:
Eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará tomar a terra de vossos pais. E eu tenho dado a ti um pedaço de terra a mais do que os teus irmãos, e tomei com a minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus. Então, algumas coisas acontecem aqui. Ele dá testemunho a José que Deus sempre esteve com ele em todas as jornadas, né? Uma passagem muito bonita. E também ele diz uma promessa que José, que o povo, né, a família dele vai voltar à terra de Canaã. E a mais, ele fala então que ele está dando a José um pedaço de terra, um lugar próprio para ele. E ele fala, né, que ele tomou com a espada, então ele ganhou essa terra de guerra, né, em guerra. E então nós temos o capítulo 49 de Gênesis, que inclui as bênçãos para todos os irmãos de José, como também a José, né? E para cada um de seus filhos, ele tem uma bênção ou uma crítica, né? E nós vamos ver aqui cada um deles. Vamos olhar um por um, né? Para Ruben, vamos ler aqui no capítulo 49, diz assim: Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. Então ele está chamando eles a escutar as palavras que ele vai dizer. Ele vai contar para eles qual vai ser o desenrolamento da família deles no futuro, né? E então ele fala para Ruben nos versículos 3 e 4. Ele fala: Ruben, tu és meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de seu pai. Então o contaminaste, subiu à minha cama. Então, aqui ele começa com grandes coisas. Ele tinha amor por Ruben, né? Era o primeiro filho dele. E era para ele, então, ter uma excelência e ter uma dupla porção e a primogenitura, né? Muitas coisas boas. Mas ele falou, então, que ele era inconstante como a água. E, então, ele não ganha, assim, uma palavra, assim, de bênção, né? Claro, como povo, ele seria abençoado. Como uma tribo de Ruben seria abençoado, mas não pessoalmente, né? Ele não tinha não teve então a primogenitura em si. Aí nós temos então Simeão e Levi, e ele trata desses dois irmãos juntos. Provavelmente porque eles fizeram uma coisa que Jacó não gostou e eles fizeram juntos, né? Se você lembra, antes quando nós estudamos sobre a Diná e como ela foi estuprada, eles então não só tomaram vingança, como também além, né? Não só fizeram justiça, como vingança também. E então nós vemos no versículo 5 a 8 o que Jacó tem a dizer para eles. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência? No seu secreto conselho não entre minha alma. Com a sua congregação minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens e a sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura, e eu dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. E então, aqui nós vemos que Simeão e Levi não iam ter sua porção própria futuramente na terra de Canaã, de Israel, quando eles fossem então chegar de volta. Nós vamos ver isso no futuro. Levi então ia ganhar várias cidades e Simeão acabaria morando então na região de Judá, né? Então essas primeiras 3 bênçãos, na verdade, não foram bênçãos, né? Foram críticas, não foram bem amaldiçoações, mas foram castigos, né? Com certeza.
E então nós chegamos a Judá. Judá está, o que está escrito para Judá está nos versículos 8 a 12. Ele tem a bênção mais comprida, eu acredito. Judá, a ti louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos, os filhos de teu pai, e a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho da pressa subsiste, filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, como despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumento à vide, e o filho de sua jumenta a cepa mais excelente. Ele lavará a sua roupa no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho, os dentes brancos de leite. Então, é uma bênção bem cumprida. Mas o que significa, né? Vamos ver então. Basicamente, são 6 coisas que Jacó está falando, então, para Judá. E essas 6 coisas podem ser resumidas para ficar um pouco mais fácil, né? Então, primeiro, Judá seria exaltado, né? E segundo, ele teria a preeminência de seus irmãos. Ele seria o mais importante, vamos dizer assim. Terceiro, os seus irmãos iam saber que ele era o mais importante e iam respeitar isso, né? Que ele tinha essa superioridade. Quarto, ele teria vitória sobre os seus próprios inimigos. Quinto, ele teria autoridade real, né? E sexto, a linha de Judá seria o administrador de um reino, né? Então, nós vamos ver como isso vai acontecer mais à frente, quando nós estudarmos Êxodo, né? Mas aqui nós já vimos que Rúben não ia ganhar esses privilégios de primogenitura. E aqui com Judá, então, nós vemos uma primeira peça. Quem ia ganhar a preeminência da primogenitura, a importância da primogenitura seria Judá. E então continuamos então para Zebulon. Zebulon está escrito no versículo 13 do capítulo 49. Zebulon habitará no porto dos mares e será como o porto dos navios, e o seu termo será para Sidom. Então aqui está falando aonde que ele habitará, ou qual seria a importância, né? Com navios, isso quer dizer que talvez ele teria bastante, que a família dele então teria parte em exportação na futura terra de Israel. E então nós temos Issacar em versículos 14 e 15. Issacar é um jumento de fortes ossos, deitado entre 2 fardos. E viu ele que o descanso era bom e que a terra era deliciosa, e abaixou seu ombro para acarretar e serviu debaixo de tributo. Aqui nós vemos que fala que ele é forte, mas que talvez ele é um pouco preguiçoso, né? Ele não vai atrás das coisas por si próprio. Ele vê que a vida tá bom, quando vem trabalho ele faz, ele é bom de fazer trabalho, mas ele não vai atrás das coisas sozinho, né? E depois de Issacar nós vemos Dan, em versículos 17 e 18, diz assim sobre Dan: Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, ao caminho, né? Que morde os calcanhares do cavalo e fez cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Então aqui fala que ele vai governar os outros como uma das tribos de Israel. Então
muito, talvez as leis e tudo isso, política, né, do negócio, seria então com Dan. E depois de Dan, nós temos então Gade. Quanto a Gade, uma tropa o acometerá, mas ele a acometerá por fim. Aser então vem depois, o seu pão será gordo e ele dará delícias reais. Cada um tem uma coisa, né? Naftali é uma gazela solta, ele dá palavras formosas. E assim nós chegamos à promessa que vem com os irmãos para José. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Versículo 22, agora 23. Os flecheiros lhe deram amargura e o flecheiro o odiaram. O seu arco, porém, susteve-se no forte e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel. Então, fala, né, em versículo 25, pelo Deus de teu pai, e qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos do abismo que está embaixo, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos do teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Eles estarão sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Então aqui nós vimos que que Judá ganhou a preeminência da primogenitura. E aqui nós vemos que José ganha a porção dupla da primogenitura. Lembra que Jacó adotou, né, Efraim e Manassés. Então, no futuro, quando nós vemos a terra de Israel e as tribos de Israel, você vai perceber que não tem uma tribo de José. Não tem uma tribo de José porque tem dois. E esses dois são Efraim e Manassés. Então ele ganha a porção dupla da primogenitura. E então nós terminamos com Benjamim. Benjamim era o caçula. Benjamim é um lobo que despedaça. Pela manhã comerá a presa e à tarde repartirá o despojo. Então, Benjamim iria também ser muito abençoado. E então, tem uma nota no fim, né? Versículo 28 diz assim: todas estas são as 12 tribos de Israel. E isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou, e cada um deles abençoou segundo sua bênção. E assim ele falou, ele deu algumas instruções sobre como ele queria o seu sepultamento. Ele não queria ser sepultado no Egito com os egípcios, ele queria ser sepultado no mesmo lugar aonde seu pai e seu avô tinham sido sepultados, Abraão e Isaac, na caverna de Micpela, né? Na terra de Canaã, Abraão, muitos anos antes, tinha comprado essa peça de terra para ser, então, o lugar onde a família dele ia ser sepultado. E então, acabando todas essas instruções, a Bíblia fala que Jacó deu essas instruções e voltou a deitar na cama, encolheu os seus pés dentro da cama, deitou, expirou e morreu. Foi, então, congregado ao seu povo, né? Ele foi para a próxima. Ele foi congregado ao seu povo, seria Abraão, Isaac e os que tinham morrido antes, né? E então o capítulo de Gênesis termina então com o sepultamento, né? Primeiro por Jacó. E então tem várias notas, vários versículos, várias coisas interessantes que acontecem. José tinha vivido até agora no Egito por volta de quase 40 anos, né? Então, ele tinha adotado vários costumes egípcios. E sabendo aquilo que o pai queria, então começa o capítulo 50
dizendo assim: Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. E José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamassem a seu pai. E os médicos embalsamaram a Israel. Na tradição egípcia, eles embalsavam os corpos, porém era um ritual também religioso. José servia ao Deus Altíssimo, então ele pediu os médicos para embalsar o corpo e assim não teria todo aquele ritual religioso, só faria o serviço físico de embalsar o corpo. E isso demorava vários dias. Então, primeiro foram 40 dias para ele ser embalsado e os egípcios então tiveram luto por Jacó por 70 dias e depois disso então José falou para a casa de Faraó, ele manda uma mensagem e ele diz uma coisa muito interessante no versículo 5 do capítulo 50. Meu pai me fez jurar dizendo: Eis que eu morro em meu sepulcro que cavei para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, te peço que eu suba para que sepulte o meu pai, então voltarei. E Faraó disse: Sobe e sepulta a teu pai, como ele te fez jurar. E José então subiu para sepultar o seu pai, e subiram com ele todos os servos de Faraó, os anciões da sua casa e todos os anciões da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen os seus meninos, os pequenos, né? E as suas ovelhas e as suas vacas. E subiram também com ele tanto carros como gente e cavalo, e o cortejo foi grandíssimo. Então, até Faraó mandou uma parte do exército na viagem para verificar que na viagem eles teriam segurança. Então, era muita gente. E chegando em Canaã, então, os cananeus viu que é isso, né? Todas essas pessoas e todo esse luto, todo esse choro, né? Mas eles então sepultam Jacó, ou Israel, como ele queria ser, na cova de Micpela, que ele pediu para ser aonde o seu pai e seu avô e sua mãe e sua avó, né, também, eram sepultadas. E então, sendo o homem da palavra dele, né, ele voltou para continuar a sua função como governador do Egito, né? E então, depois que Jacó morre, os seus irmãos começam a ficar com um pouco de preocupação. Todos esses anos, agora mais 17 anos, já faz 17 anos que eles vieram para o Egito, né? Todos esses anos, José tem sido bonzinho com eles, tem dado terra boa, tem abençoado eles, tem cuidado deles, tem dado comida e tudo mais, né? Mas agora o pai deles morreu. E será que José, então, vai ter algum rancor contra eles, ele vai querer tomar vingança por todas aquelas coisas que aconteceram anos e anos antes? E eles ficaram muito preocupados, né? E então eles decidiram, vamos mandar uma mensagem para José e lembrar para ele, relembrar daquilo que o nosso pai falou para ele ser bonzinho com a gente, né? Então nós temos a palavra dos irmãos aqui no versículo 17. Perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamo-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Então ele recebe essa mensagem e ele chora, ele fica triste que depois de todos esses anos eles ainda duvidariam da bondade dele, né? E então ele fala com seus irmãos: não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vocês acham que eu vou fazer alguma coisa? Eu não sou Deus para castigar ninguém, né? Isso que ele tá falando. Vos bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem,
para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Então ele falou assim: vocês sim tinham a intenção de me fazer mal, mas Deus usou esse mal justamente para fazer o bem. Então ele conforta os seus irmãos e diz assim em versículo 21: agora, pois, não temais, eu vos sustentará e a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Então ele acalma eles e ele encoraja eles, falando: eu não vou fazer isso, eu vou continuar cuidando de vocês, né? Eu amo vocês, vocês são minha família, né? Assim quem diz. E então diz assim que José, em versículo 22, que ele habitou no Egito, ele e a casa dele, e viveu José 110 anos ao total. E viu José os filhos de Efraim da terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra a terra que jurou a Abraão, a Isaque e Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos, e o embalsaram e o puseram num caixão no Egito. Então, lembra o que Jacó fala quando ele vai morrer? Ele fala que eu já vou morrer, mas Deus vai abençoá-lo, vai abençoar vocês. E José então fala uma coisa bem semelhante e também deixa umas instruções parecidas, né? Ele fala que ele não quer ficar no Egito. Ele fala: quando Deus mandar o libertador, né? Quando vocês forem sair do Egito, vocês levam os meus ossos e me sepultam em Canaã. E então o livro de Gênesis acaba assim, com morte. Mas como assim, né? Gênesis começou tão bem com a criação, com Deus criando pessoas, e nós vemos então que aqui no fim de Gênesis acaba com morte de uma pessoa muito boa, muito querida, muito piedosa, sim, certo, mas morte, né? Enfim. E nós vemos que, claro, a história não acaba ali, né? Nós vemos que por cada relato que nós vemos de cada pessoa em Gênesis, nós vemos que Deus já estava colocando as coisas no lugar para redimir o seu povo, para mandar a salvação. Lá para dar um caminho de volta para ele. Lembra que aquele relacionamento que Deus tinha com Adão e Eva foi destruído com o pecado, né? Deus, sim, voltou a ter comunicação com eles, ele nunca deixou-los, né? Mas não era a mesma coisa, agora tinha o pecado e por isso tinha que ter algum jeito de ter salvação. E em cada pessoa que nós estudamos em Gênesis, então nós vemos que Deus está colocando todas as peças no lugar para isso. E aqui no fim de Gênesis nós vemos então que a família de José fica no Egito, mas que Deus não esqueceu deles, né? Ele até já fala: quando eu morro, você carrega os meus ossos e leva a Canaã e me sepulta lá. Então nós vamos continuar o nosso estudo semana que vem. Nós vamos começar o livro de Êxodo e vamos começar a ver a família de Moisés. Mas lembra que mesmo nas dificuldades que nós passamos, Deus tem um propósito. Ele sabe de tudo que está acontecendo, sabe do mal que nos acontece, né? Como José falou, ele usou justamente o mal para fazer o bem, né? Ele soube, ele viu aquilo que aconteceu. E nós podemos ter uma grande certeza de que Deus sabe da nossa vida, ele sabe aquilo que está passando. E se nós cremos nele, se nós somos dele, então ele tem um plano para a nossa vida, ele vai fazer uma coisa boa mesmo na dificuldade. Então, eu espero que isso seja um encorajamento para vocês. E
o livro de Êxodo é um livro muito, muito bom, de uma... Gênesis mostra a vinda do pecado e como isso machucou muita gente. Mas em Êxodo nós vemos uma grande redenção. Então, continue estudando com a gente no nosso estudo cronológico e volta semana que vem para aprender mais no livro de Êxodo, tá bom? Vamos fechar em oração. Nosso Deus eterno Pai, obrigado por este dia, obrigado por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Nós agradecemos que o Senhor está conosco, que o Senhor tem um plano para a nossa vida e que mesmo as coisas ruins da nossa vida, o Senhor pode fazer com que bom venha dessas coisas, Senhor. Nós pedimos que o Senhor esteja nos fortalecendo a cada dia para ser mais como Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então, até semana que vem.